A cada dia nos aproximamos de uma possível tributação dos dividendos. O balde de água fria ainda não foi jogada no investidor, mas eles já sentem os pingos na sua cabeça. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, Bombeiro, a nossa estratégia com tributação dos dividendos irá morrer? Vamos ter que mudar o nosso foco? Uma coisa é certa, aqui no Brasil não existe nada certo. Até mesmo o passado é incerto, quanto mais o futuro. Não sabemos se somente os dividendos serão tributados em 15%, se em contrapartida as empresas obterão uma diminuição do seu imposto de renda, consequentemente fazendo que os seus lucros cresçam. Como não temos nada concreto, não sabemos como ficará essa tributação, imagine como somente uma tributação dos dividendos, simulando que os lucros permaneçam nos mesmos patamares. Como será uma tributação de 15% sobre os dividendos em cima de uma boa pagadora de dividendos e em cima de uma boa pagadora de juros sobre capital próprio? Como assim, Bombeiro? Tem diferença? Sim. No momento, dividendos são isentos, mas juros sobre capital próprio são tributados em 15%. Em contrapartida, as empresas conseguem um benefício fiscal de pagar menos imposto. E vamos simular em cima de Taesa e Banco do Brasil somente uma tributação dos dividendos, 15%, lucro permanecendo nos mesmos patamares. Como não temos nada concreto, vou te mostrar na prática que a nossa estratégia não irá morrer e o que eu acho no final do vídeo. Vamos começar com a Taesa, que é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, não temos dúvida. Seus valores saíram de R$ 2,20 em 2013 para R$ 4,85 em 2022, um crescimento anual composto de 8,21%. A Taesa é considerada uma vaca leiteira. Como assim, Bombeiro? Vacas leiteiras na Bolsa a gente considera empresas que têm um alto payout histórico e um bom dividend yield. E a Taesa apresentou isso no longo prazo, sendo considerada uma vaca leiteira. Não só por mim, mas por a grande maioria dos investidores que possuem esse ativo na sua carteira, pois basicamente o seu histórico de payout é elevadíssimo. Em média, ela distribuiu de 2006 ali aproximadamente 2017, 2018, mais de 90% dos seus lucros. E se a gente incluir 2018, 19, 20, 21 e 22, o seu payout fica ali entre 80% e 90%. Para quem não conhece, payout é basicamente a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. Vamos simular que uma empresa tem um lucro de 100 reais e ela faça uma distribuição de 50 reais. O que a gente diz? Que ela tem um payout de 50%, pois distribuiu 50% do seu lucro aos acionistas, via dividendos ou JCP. E esse alto payout histórico não só gerou um excelente dividend yield atual que se encontra em 14,39, mas sim uma média histórica de 11,12. Dividend yield é bom? Sim, é ótimo a gente ter empresas boas pagadoras de dividendos, mas é melhor ainda uma empresa que tem uma boa média histórica. O ideal que a gente acha aqui no canal é o mínimo de 6%, e a Taesa consegue uma média histórica acima de 2 dígitos, mostrando que é uma das maiores pagadoras de dividendos. Eu te desafio a encontrar uma empresa que tem uma média histórica acima de 10%, mas não com grande volatilidade, com previsibilidade, dividendos crescentes no longo prazo, e a Taesa encontrou isso. A gente até acha empresas com média histórica de 10, 15%, mas empresas de grande volatilidade, principalmente as de commodities que em 2020, 21, 22 distribuíram aí grandes dividendos. Que a Taesa é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, não temos dúvida. O seu dividend yield atual é de 14,39%, mas não podemos esquecer que o JCP é tributado em 15%. Nesse período, ela pagou mais dividendos do que JCP. Se a gente considerar nos últimos 12 meses, ela pagou R$ 3,67 de dividendos e R$ 1,17 de JCP. Como o dividendo não é tributado até o momento, R$ 3,67, porém o valor líquido do JCP foi de 99 centavos, gerando assim nos últimos 12 meses um valor líquido de R$ 4,67, um yield líquido 13,85, bem abaixo do yield bruto atual de 14,39. Já imaginou se somente os dividendos forem tributados, o lucro permaneça nos mesmos patamares, simulando a mesma distribuição? Ficaria dessa forma: dividendo líquido, como o JCP já é tributado, 99, chegaríamos assim a um valor de R$ 4,12.
12 centavos. Ao invés desse yield líquido de 13,85, obteríamos 12,21. Uma grande diferença? Sim, mas não é nada que irá matar a nossa estratégia, que é focada em dividendos. E o segundo ativo, o Banco do Brasil, um dos maiores pagadores de juros sobre capital próprio da Bolsa. Os seus valores saíram de 2,36, sofreu uma queda bastante expressiva, chegando a cair mais de 50%, até 2016, que ele pagou 74 centavos por ação, e de 2017 em diante a gente viu a grande retomada dos seus pagamentos de dividendos, graças ao lucro dela, que cresceu de forma absurda no período de 2017 2018 até o momento, chegando a um recorde de R$ 4,17 por ação em 2022. Quando a gente pega dividend yield, o Banco do Brasil está batendo de frente com a Taesa. Não está em 14%, mas está com um belíssimo dividend yield de 12,33%. Um bom dividend yield? Sim, mas como eu citei, a gente tem que olhar a média, pois a média nos diz se a empresa no longo prazo foi uma boa pagadora de dividendos. O Banco do Brasil está acima do ideal que a gente considera, que é aqueles 6%. Notem que no passado ele pagava grandes dividendos. Naquele período sofrido que seus valores chegaram a cair mais de 50%, ele pagou ali 2,6, 2,9 em 2016, 2017, mostrando assim uma grande retomada dos seus dividendos, mas como eu citei, graças ao seu lucro, pois o banco tem um payout muito estável, o lucro cresceu, consequentemente, esses valores. Mas se a gente considerar naquele período crítico, 2016, o seu lucro estava na casa de 7 bilhões. Em 2022, ele está na casa de 27 bilhões, um crescimento muito expressivo, e isso permitiu que ele remunerasse muito bem os seus acionistas. E um ponto positivo que eu acho no Banco do Brasil é a sua política de distribuição de dividendos. O banco costuma anunciar dividendos em média de 5 a 7 vezes ao ano. Isso é muito positivo, pois como ocorreu em 2022, em vários meses tem renda passiva caindo na conta. Ele distribuiu dividendos com a Datacom no mês 3, no mês 5, no mês 6, 8, 9, 11 e 12. E como ficaria uma tributação de 15% somente sobre os dividendos, lucro permanecendo nos mesmos patamares? Será que a estratégia irá morrer? Vamos acompanhar na prática. Diferentemente da Taesa, que costuma pagar mais dividendos do que JCP, o Banco do Brasil tem um histórico de pagar muito mais JCP do que dividendos. O seu yield atual é de 12,33%, mas esse yield é bruto, pois os juros sobre capital próprio são tributados em 15%. O valor total que ele pagou nos últimos 12 meses foi 89 centavos de dividendos. Somando todos esses valores, esse valor é líquido, pois os dividendos não são tributados. Porém, o JCP foi um valor bruto de R$ 3,28. Somando assim, um valor líquido de 89 centavos de dividendos e R$ 2,78 de JCP. Caiu na conta nos últimos 12 meses R$ 3,67 por ação, bem abaixo desse valor total. Se os lucros permanecerem nos mesmos patamares e ele fizer a mesma distribuição, se a gente aplicar uma tributação de 15% nos dividendos, ao invés de recebermos 89, teríamos recebido um total de 75 centavos líquido. Como o JCP já é tributado, o valor bruto que ele distribuiu foi de 3,28, porém o valor líquido que caiu na sua conta nos últimos 12 meses foi R$ 2,78. Imagine uma tributação nos dividendos. Ao invés de a gente ter recebido 3,67, teríamos recebido 3,54. O yield atual do Banco do Brasil bruto, 12,33. O yield atual líquido, 10,87. Notem que sem tributação dos dividendos, esse dividend yield atual e o líquido já existe uma grande diferença, mas não podemos esquecer que pagando o JCP, o banco ou qualquer empresa consegue um benefício fiscal de pagar menos IR. Em um cenário de dividend yield com a simulação, tributação de 15% dos dividendos, ao invés de um yield líquido de 10,87, receberíamos 10,47. Não foi uma mudança tão relevante se os lucros permanecerem nos mesmos patamares, dividendos forem tributados. Em dois casos, de uma pagadora de dividendos e uma pagadora de JCP, não houve grande diferença, mostrando que a nossa estratégia não irá morrer. Como vocês acompanharam, se somente os dividendos forem tributados, o lucro permanecer nos mesmos patamares, a estratégia não irá morrer. Mas uma coisa é certa, não temos nada concreto. Não sabemos se os dividendos serão tributados, as empresas irão pagar menos imposto de renda, fazendo assim que o lucro cresça. Como não temos nada concreto, eu te falo uma coisa. As empresas, caso o dividendo for tributado, não irão ficar paradas. Com certeza vão ter lá 100, 200, 300 pessoas
procurando um jeito de pagar menos imposto, e isso ocorreu nos Estados Unidos e basicamente no mundo inteiro. Os dividendos são tributados e as boas empresas continuam gerando valor aos seus acionistas, e aqui no Brasil não será diferente. Se os dividendos forem tributados, as boas empresas continuarão gerando valor aos acionistas, seja via recompra de ações. Para você ter uma noção, esse gráfico não é queda de lucros, mas sim a quantidade de ações em circulação. E de quem é essa empresa? Da Apple. E não só ela faz isso, mas basicamente quase todas as empresas americanas costumam recomprar as suas ações. E em 2012 ela tinha em circulação 26 bilhões de ações. Em 2022, ela tem basicamente 16 bilhões. Nesse período, quase 50% das ações foram recompradas, e isso gera valor ao acionista, pois cada vez menos ação em circulação, consequentemente a cotação cresce, e não podemos esquecer de outro ponto importantíssimo, que são as bonificações de ações, que com uma possível tributação, não só recompra, mas sim bonificação, pode virar aí um excelente benefício para as empresas pagarem menos imposto. E deixe nos comentários, você está preocupado com uma possível tributação dos dividendos? Por enquanto, nada é concreto, nada é certo. E continuamos aí com boas empresas em carteira com foco no longo prazo. Não se esqueça que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda, e sim um vídeo educativo e informativo. Um abraço a todos e bons investimentos.